que é um arcabouço fiscal? Eu interpreto ele como uma estrutura econômica do Brasil que tem como ponto principal garantir a capacidade do Estado brasileiro de pagar sua dívida, a dívida pública. Podemos discutir, talvez não seja o foco aqui, o quanto de verdade tem disso, o quanto que a dívida ela é um instrumento de enriquecimento dos mais poderosos ou de financiamento da economia, enfim, da estrutura do Estado. Isso tudo é uma grande discussão, mas de fato esse arcabouço fiscal ele parte de uma presunção que o Estado só pode gastar o que arrecada. Então a gente tem na sociedade muita discussão de que estados com sua moeda soberana, que produzem sua própria moeda, ele pode emitir moeda e aumentar seus gastos, já que ele é soberano do ponto de vista monetário, né? Mas enfim, o Haddad joga para fora essa discussão que estava ali quando ela era Rezende muito forte na equipe de transição e que a gente foi vendo que ia se enfraquecendo e que era uma contradição em si com o mercado financeiro desde sempre, né? Mas o que quer esse arcabouço fiscal? Ele quer continuar garantindo a capacidade de pagar a dívida pública, mas aumentando um pouco a capacidade de investimento público, né? Sejamos justos. A gente tinha um teto de gastos que a gente criticou esse tempo inteiro, desde o Temer, dizendo que a gente não podia gastar mais no social durante 20 anos. Então, o que o Haddad nos trouxe, o Rugai? Um teto dentro de um teto, né? Ainda a gente vai precisar fazer superávit fiscal, então algo que gera um tema volta de novo. 2024 a ideia é ter 0 de déficit, 2025 meio de superávit, 2026 1% de superávit primário, que é o quê? Guardar os impostos que a gente arrecada para jogar para a dívida pública, não que já não esteja pagando antes, ok? A partir disso, quer dizer que a cada 10 dinheiros que o Estado recebe, ele pode gastar apenas 7 dinheiros. Então, é um tipo de teto, não é verdade, Rugai? E aí a coisa piora. Quando o superávit não for alcançado, a cada 10 reais que o Estado arrecada, ele só pode gastar 5. Então tem muita gente falando que é uma proposta anticíclica, mas não é tanto assim, né? Então, passando a bola aí, o que você acha disso tudo, Rugai? A gente tem uma proposta anticíclica, é um menos pior? É uma tristeza, eu acho, cara, porque tudo que a gente falou do lado bom até agora dos 100 dias das políticas públicas depende de verba. A gente vai falar da verba da cultura, por exemplo. Os projetos vêm do Caixa Central, as verbas da educação, as verbas da saúde, etc, etc. E se isso está limitado, né? Então alguns economistas fizeram as contas aí, se o teto tivesse valendo desde 2003, por exemplo, né? O governo teria gasto a menos 8 trilhões, na expectativa mais otimista, e 10 trilhões, trilhões, gente, na mais pessimista, o que é um PIB do Brasil, é um ano de PIB do Brasil, né? É muito corte de gastos, é muito corte de gastos. E aí, pela regra do que o Haddad apresentou, se salvou saúde e educação, né, disso daí. Investimento, não. Investimento que seria para obras, para retomar a economia, não. Então, o Estado fica sem um instrumento para dinamizar a economia, para retomar crescimento e emprego. E aí já tem um segundo papo já rolando de que, assim, como saúde e educação tem um piso, não vão confundir, constitucional, né, ele não pode ser afetado pela regra do arcabouço fiscal. Mas todas as outras pastas podem. Então o que vai acontecer? Em algum momento em que a arrecadação caia, você mantém saúde e educação, você vai espremer mais ainda. Direitos humanos, habitação, cultura, enfim, todas as outras pastas. É por isso que o mercado financeiro está sempre de olho no gasto de educação, porque ele, em última, compete com os juros. Compete, previdência, educação, saúde são os maiores. Então, tanto o dólar subiu e a bolsa subiu no dia. Não tem melhor indicativo de quem ficou feliz. Agora, isso tudo parece estar dentro de uma estratégia do Haddad, que seria assim: vamos se comportar como um bom moço perante o mercado, mostrar que a gente economiza dinheiro, aí o Banco Central vai ficar mais tranquilão, vai falar, bom, eles vão ter dinheiro para pagar a gente pode abaixar a taxa de juros. Eu duvido muito que essa aposta funcione. Sim. Eu acho que o Campos Neto talvez fale assim, vou baixar 0,25. O que vai ser nada, né? Vai ser nada. Então é uma medida que reduz o tamanho do Estado na economia, reduz o espaço
do poder público na economia e aumenta o espaço para o capital privado na economia, né? Apesar que é isso, né? Dada a conjuntura, uma melhora relativa ao que tinha antes, porque era o fim do mundo, né? 20 anos sem poder investir mais em saúde e educação. Pô, me dá um frutari que já é melhor, né? No meio do inferno, eu tô feliz com um picolé assando.